Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer uma aula de física. O nosso tema de hoje será gases ideais. É uma introdução, né, para a gente começar a falar sobre transformações gasosas e por aí vai. Então, vamos começar? Primeiro, né, os gases ideais, ele é um modelo teórico. Ele é uma aproximação do que ocorre, né, de um gás comum que ocorre. Então, a gente pega os gases ideais, vocês lembram aquela na tabela periódica? Eles são aqueles lá da pontinha, que eles não se misturam, né? Eles são sozinhos, eles não formam átomos, né? Então, tem o L, por aí vai, aquela tabelinha lá no cantinho. E aí, os gases ideais, existem 3 variáveis de estado. A pressão, a temperatura e o volume, né? Então, a gente tem que a pressão vai ser o resultado dos choques que vão ocorrer onde o gás está confinado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um gás numa ampola. Então, se eu apertar aquela ampola, vai ter que aquela pressão ali vai aumentar, porque os choques vão aumentar dessas moléculas entre as paredes, né? Já que ele está num espaço menor, vai ter mais choques. Já a temperatura ela está relacionada com o grau, né? Como a gente viu antes, já lá na termometria, o grau, ele é o grau de agitação das moléculas da temperatura. Então, quanto mais agitadas, maior vai ser a temperatura. E o volume é onde o espaço onde o gás ele está ocupado, onde ele está confinado, né? E aí eles estão sempre muito relacionados entre eles, porque assim, como eu falei, se eu diminuir o volume, eu posso aumentar a pressão, porque eles vão estar mais agitados ali. Se eu aumentar a temperatura, as moléculas vão estar mais agitadas, então elas podem colidir mais, e por aí vai. Então, essas variáveis de estado, elas são intrínsecas, elas estão muito bem relacionadas. Então, para a gente entender um pouco melhor, então, vamos lá. O volume, ele é aqui, ó, o recipiente inteiro. Então, o volume é tudo onde ele está, é o espaço. Então, o gás, ele tem uma característica de que ele se espalha por todo o ambiente. Então, se eu pegar um gás, o mesmo gás, e colocar numa caixa de sapato, ele vai se espalhar naquela caixa de sapato. Mas eu posso pegar o mesmo gás e confinar, de uma caixa de sapato, eu posso confinar ele dentro de um copo. Então, o que acontece? É a característica do gás, ele vai se espalhar onde ele estiver. Ah, mas se eu pegar essa caixa de sapato e abrir numa sala de aula, o gás vai se espalhar nessa sala de aula. Então, é o volume onde ele está confinado, beleza? A temperatura é a agitação dessas moléculas, então você pode ver que as moléculas estão ali se mexendo, né? Então, essas moléculas azuis estão se mexendo. Então, esse grau de agitação delas, a energia cinética delas, está relacionada com a temperatura. Já a pressão é os choques. Então, ó, as bolinhas estão se chocando no vidro. Então, isso que vai dar a pressão ali naquele local onde o gás está confinado. Como eu falei para vocês, as variáveis de estado, elas são sempre relacionadas umas com as outras. E aí, a equação de estado de um gás, que é a equação também chamada de Clapeyron, é aquela que vai relacionar essas variáveis em como se apresenta o nosso gás. E ela é igual a PV igual a nRT, onde PV vai ser a pressão e o volume do gás, o N, o número de mols, o R é a constante universal dos gases, ela tem um valor bem definido, e o T, que é a temperatura. Vamos falar um pouco sobre as unidades? Então, a gente tem o seguinte, a pressão, Pascal, né, no SI, o volume é em metro cúbico, o número de mols vai estar em mol, a constante universal dos gases, ela tem um valor de 8,31 joules por mol Kelvin. Isa, a gente precisa saber o valor da constante? Olha, na prova, geralmente, existem esses valores. Mas é sempre bom, né? Vai que, sei lá, dá uma doida e não colocam esse valor. Então, 8,31, né? Beleza? E a temperatura em Kelvin, a temperatura absoluta. Beleza?
Em alguns casos, os números de mols eles não vão ser definidos para a gente no enunciado. Então, a gente vai ter que encontrar meios, né, para outros valores para a gente conseguir encontrar o valor do número de mols. Isso vai poder ser obtido através da seguinte equação. O número de mols ele é igual a massa sobre a massa molecular. A massa é aquilo mesmo, né? Em gramas, a unidade geralmente é gramas ou quilogramas, geralmente gramas. Então, massa é aquilo, né? Se a gente pegar, colocar ele numa balança, qual que vai ser a massa que vai dar ali? E aí, a massa molecular, ela é dada por grama por mol. A massa molecular, a gente vê muito na química como massa atômica. Só que como ele é sozinho, ele é chamado de massa molecular, porque só vai ser ele. Um único átomo vai ser a molécula, tá? E aí, quando a gente olha lá a tabela periódica, então peguei o hélio, por exemplo, que é o primeiro dos gases ideais, gases nobres, então ele tem um númerozinho aqui embaixo, 4,0026. Então, essa é a massa do átomo de hélio, é a massa molecular. Então, isso aqui está em grama por mol, beleza? Então, quando a gente for calcular isso, por exemplo, vamos imaginar, vamos fazer aqui um exemplozinho, que eu tenho uma massa, um átomo, um conjunto de hélio, né? Onde a massa é de 6,32 gramas. Beleza? E aí eu tenho que a massa molecular do hélio é de 4,00 grama por mol. Mas, Isa, por que você comeu ali o 26? Então, a gente tem que ter cuidado com o enunciado na nossa questão. Existem aqui, ó, 2 casas decimais após a vírgula. Então, aqui na massa molecular, eu vou ter que utilizar de novo também 2 casas decimais, tá? Lembrando que se aqui fosse um número maior que 5, a gente aqui, isso daqui viraria 1, né? Então, seria 4,01. Mas como é 2, então vai ser 4,0. Então, para eu calcular o número de mols, eu vou ter que isso vai ser 6,32 dividido por 4,0. Então, calculando esse resultado aqui, eu tenho que eu vou encontrar o meu número de mols. Beleza? Foi tranquilo? Deu para entender? Então, assim, a gente vai calcular o nosso número de mols. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a Lei Geral dos Gases. O que é isso? Imagina que, para a gente olhar, né? Imagina que vai ocorrer uma mudança nas variáveis de estado. Então, a gente, sei lá, alterou a pressão, aí mudou o volume, e aí por aí vai. O que vai ocorrer? Isso que a gente fala que ocorre uma transformação gasosa naquele meu gás. Se não houve, né? Então, vamos supor que essa transformação foi bem feita, digamos assim. Não houve um escape de número de mols, nem não houve um escape de gás, nem nada do tipo. Então, a gente tem que a seguinte equação, PVT igual a PV-T, né? Então, essa aqui vai dizer o que pra gente? Olha, se eu pegar a pressão inicial vezes o volume inicial e dividir pela temperatura inicial, vai ter que ser igual à pressão final multiplicado pelo volume final dividido pela temperatura final. Então, isso daqui vai ajudar a gente em várias questões. Toda vez que a gente tiver uma mudança nas variáveis de estado, a gente vai poder utilizar essa equação. Beleza, pessoal? Então, por aqui, a gente ficou com a parte inicial de gás ideal. Algumas coisas sobre transformações gasosas que a gente vai ver melhor na próxima aula. Outras questões relacionadas a ela. E não esqueçam de verificar a plataforma, os exercícios resolvidos, para a gente fixar melhor o conceito, que esse daqui é um conceito que cai muito no vestibular e a gente precisa ter essa base bem estabelecida. Beleza? E eu deixo a frase para vocês do Ali, que diz o seguinte:
a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Então, assim, estudando, a gente chega à habilidade, né? Então, ela tem que sempre ser maior. Então, força de vontade, gente. Mais uma aula para conta. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.